Eu cumprimento a todos os irmãos no Brasil, os irmãos da Igreja de Portugal, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Vamos trazer uma breve palavra, até pelo tempo da gravação. O texto da palavra hoje está no Evangelho de João, capítulo 9, verso 1, que nos diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou os olhos do cego com aquele lodo. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou e voltou vendo. Então, meus irmãos, nós vamos meditar algumas coisas da palavra. A Bíblia diz primeiro que Jesus, ele viu um cego de nascença. Jesus entra naquele local e o Senhor lhe chama a atenção aquele que nasceu cego. Não foi primeiro os discípulos que fizeram observação, outra pessoa do cego, mas foi o Senhor Jesus. Porque o Senhor ele está sempre com o seu olhar voltado a todos, a todo tempo. Ele disse: Eu vim aos enfermos, eu vim às ovelhas perdidas. Os sãos não precisam de médicos, mas eu vim àquele que precisa de saúde, de vida e de salvação. Que maravilha o olhar do Senhor. Nada passa desapercebido. Ninguém está desapercebido ao olhar do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver o cego de nascença, nada falou, nenhuma manifestação. Não que o Senhor ele fosse impassivo, insensível, e não pudesse compreender o sofrimento, a dor, a falta daquele homem. Muito pelo contrário, o Senhor conhecia desde o ventre da sua mãe, como o Senhor conhece a cada um de nós, antes mesmo que nós nascêssemos. Por isso Jesus estava ali, para poder estabelecer a oportunidade de uma nova vida àquele homem, e os discípulos não sabiam disso. A igreja de Jesus ali não estava percebida disso. Então Jesus viu Jesus o cego de nascença. Ponto. Não disse nada. Porque ele é o autor da vida. Ele é a própria vida. E em seguida os discípulos, no verso 2, exclamaram dizendo: Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio estabelecer a graça salvadora pelo seu sacrifício. Ele disse: eu não vim condenar, eu vim salvar. O olhar de Jesus não era de condenação ao ver o estado do homem no pecado, caído, distante, cego, sem poder enxergar o caminho da salvação. Mas o olhar dos discípulos, o olhar humano, o olhar da dor, do sofrimento, da falta, do medo, da condenação. Eles se inquietaram e fizeram uma pergunta até não esperada para discípulo de Jesus, para a igreja do Senhor. Quem pecou? Ele e os seus pais. Nós sabemos que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
Mas o dom, a graça de Deus revelada em Jesus é o livramento dessa morte, a sua salvação. E que também a alma que pecar, essa morrerá. É o que estava estabelecido pela lei. Mas o Senhor vem cumprir a lei, estabelecer uma lei melhor. Falamos lei, mas é a lei do amor e da vida. Que maravilha! Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Aleluias! Porque essa graça nos alcançou e vemos da graça, da plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, na visão dos discípulos, na visão humana, disse: ele pecou, deve morrer. Se não foi ele, foi os seus pais, aqueles que o geraram. E por isso a lei diz que o pecado de um homem perdurará, será transferido até essa quarta geração. Meus irmãos, o que seria de nós pelo pecado dos nossos pais? Mas a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo, não é parte, tudo novo se fez. O novo, porque Jesus veio nos trazer uma nova vida, uma nova forma de viver, não só para esse tempo, não só para hoje, mas para a vida eterna com Ele. Então veja a visão de Jesus, a visão do Senhor da vida, a visão do homem. Nós entendemos que os discípulos acabam projetando, vendo no cego as suas aflições, os seus medos, as suas culpas, porque pecado é uma forma de erro. E espera-se que quando alguém erra, ele sinta culpa, uma forma de correção, né? Ele sinta culpa: eu errei, eu pequei. É o que diz o filho pródigo: eu aqui pereço de fome, eu levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu entendo o que eu estou passando. Ele tinha uma culpa e não sou digno. Meus irmãos, e a culpa não resolvida, não trabalhada, ela gera condenação. Não é isso? O réu lá, o juiz diz assim: culpado, condenado, dá-lhe a sentença. E estava sobre nós uma sentença de morte, porque a Bíblia diz, pela nossa cegueira espiritual e aquilo que recebemos, como fomos gerados, nós éramos inimigos da cruz de Cristo. Mas aleluia, porque em tempo Ele nos viu e nos alcançou. Como diz Davi: eu sou um pobre e necessitado, mas Ele cuida de mim, Ele me assiste. Então, a aflição do homem, às vezes da igreja, quantas pessoas, o que está acontecendo, qual o seu pecado, a sua luta, a sua dificuldade, você não merece, você é indigno. O olhar era de condenação. Quantas vezes o olhar das pessoas para alguém é de condenação? Porque pode ser que ele esteja sentindo debaixo de culpa, de condenação. Como Jesus não tinha nenhuma culpa, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Mas ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Que coisa maravilhosa e até difícil de entender. Como, na razão humana, como não pecou? Como ele não pecou? Como seus pais não pecaram? E às vezes as pessoas ficam procurando isso nos outros, uma forma de condenar, de fechar a porta, de dizer: eu sou a porta, e quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e encontrará alimento. Nem ele pecou, nem seus pais. Parece uma coisa absurda, né? É o homem fixado no pecado, da condenação que Jesus já nos livrou. Mas Jesus queria dizer o seguinte: é uma oportunidade. Não importa o seu erro, a sua falha, até porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas há uma salvação, há uma saída, há um livramento, há uma porta aberta no céu. Que maravilha! Nem ele pecou, nem seus pais. E os discípulos falaram: mas como?
Como pode ser? Importa que se realize nele as obras de Deus. A obra de Deus, a obra salvadora de Deus, a obra transformadora, libertadora, que livra o homem dos grilhões do pecado, da morte. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo, eu dou luz ao homem, só eu faço o homem ver. O homem só passa a ver quando tem uma experiência comigo, quando anda na luz, quando está com o Senhor. Não basta na igreja, não basta a Bíblia, não basta as boas obras, não basta o sentimento, mas eu preciso enxergar a luz. Era a experiência de Saulo. Foi preciso que o resplendor de luz incidisse sobre a sua vida para ele poder entender o projeto, o plano de Deus. E só há uma luz que não é artificial, não é do homem, mas a luz que vem da eternidade, que a todo tempo, como disse, haja luz. Jesus sempre se manifestou ao homem em toda a história do homem e houve luz. Aleluias! Porque um dia para nós, Jesus diz, haja luz e houve luz e os nossos olhos se abriram. Jesus faz lodo, põe aquele lodo, coloca nos seus olhos e não podia compreender o que é isso, o sossego, essa massa, né? As experiências de muitos, a religião, o sentimento religioso, a igreja, uma pregação, a Bíblia para ele como um lodo, ele sabe, ele precisa ter uma experiência maior. Você diz, vai, lava-te no tanque de Siloé. Há uma água que te limpa, há uma água que te purifica. E essa água era o Senhor, disse, ou enviado. Jesus foi enviado para lavar a nossa alma, para retirar os resquícios do que é do homem, do pecado, da sujeira, do sentimento religioso, da razão, da condenação, de tudo aquilo que mantém o homem como cego, sem conhecer o caminho. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor, ainda que não entendesse muito pela razão. Pela fé, a Bíblia diz, somos salvos, pela graça de Deus. Não é pelas obras. Os discípulos queriam estabelecer algo pelas obras e estavam estabelecendo condenação, mas é pela fé. E quando ele crê e vai ao tanque e lava, ele foi e lavou. O resultado, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Todo aquele que vai às águas, que é o Senhor. E o Senhor é para nós muito mais do que água de um tanque. É fonte de água viva, jorra todo dia, como aquela mulher samaritana. Ah, se tu conheceres o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Ele te daria água viva. É Jesus que diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. E aquele que tomar dessa água, fluirá no seu ventre uma água viva. Meus irmãos, encerrando a palavra, um olhar do homem é de condenação, é da crítica, é do desprezo, mas um olhar do Senhor de oportunidade. Era o dia oportuno para aquele cego. Não importava se ele pecou, se os seus pais, de quem é culpa, quem errou. Às vezes pessoas assim, dizendo, a culpa não é minha, mas eu não sou tão culpado, eu estou assim por resultado de outro, me prejudicaram, não foram bons comigo, não me deram oportunidade. Mas Jesus te vê, ainda que alguém te critique e te traga a palavra de condenação, há uma esperança mais importante do que definir culpa e culpado, é o Senhor te revelar que há uma saída. Há um caminho maravilhoso, há uma água restauradora que é o Senhor, que lava, purifica. Abra os seus olhos, vá ao Senhor, desça ao tanque, banhe-se da sua palavra e com certeza você voltará vendo o Senhor. E lá na frente vai vir outra experiência, que o Senhor diz assim, não é? Cristo no Filho de Deus. Quem é, Senhor, ele para que eu creia?
tu já o tem visto, é aquele que fala contigo. E esse é o resultado do processo da salvação, né? O Senhor nos abriu os nossos olhos e vimos nele a glória de Deus. Como ele é maravilhoso, como não servi-lo, como não estar com ele, como não viver com ele, como não desejá-lo. E dizer, Senhor, eu creio, e adorou ali o Senhor. Meus irmãos, que o Senhor te desperte, nos desperte a cada dia a irmos ao enviado, a lavar os nossos olhos, para conhecermos mais o Senhor, como Ele é maravilhoso, e desfrutarmos da vida que há no Senhor. Que a todos o Senhor nos abençoe.